Voilà, on communique les uns avec les autres et il y a une autre personne encore qui regarde tous les rushs le soir pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Então a gente tinha no set de filmagem uma estrutura técnica que a gente já podia ali durante a filmagem entender como a imagem ia ser quando o filme estivesse pronto. Então tivemos técnicos franceses, técnicos belgas, técnicos brasileiros, todos trabalhando no que a gente apelidou carinhosamente de NASA, que era uma estação de trabalho que andava com a gente para cada lugar remoto que a gente ia da floresta. Essa estação de trabalho estava conosco. You see my house in the jungle. Want visit? Hot. I'm liquid. Non, j'ai dégouline, je suis en eau, j'ai perdu 40 kilos, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Merci Amazonie. O iluminado, o superior, o inferior, o anterior, o posterior, tudo isso cria as três dimensões e cria um determinado ambiente, né? Se você tem uma repetição de coisas, você não é capaz de criar profundidade nenhuma. Donc on a une grosse équipe de décoration, travaillant en même temps sur la nature et en même temps sur tous les maquettes échelle 1. Par ailleurs, les décorateurs ont fait les maquettes à la taille réelle de l'avion qui va servir pour le crash. Então tem trabalho de direção de arte, de cenografia, em que eu entendo como muito interessante porque não é perceptível no filme e era essa a nossa intenção. C'était un film en 3D, moi j'avais envie d'essayer de faire un son en 3D, si c'est possible. Et le son en 3D, ça nécessite en gros de faire une prise de son vers l'avant et vers l'arrière. Ou devant, au-dessus, en dessous et sur les côtés. Donc ça c'est voilà, c'est un peu du son surround, mais en direct sur les lieux de décor. C'est pas un son surround fabriqué après. Triste no tem fim, felicidade sim. Uma das coisas mais legais desse filme também foi ter vivenciado durante esses anos todos a interação entre profissionais do cinema do Brasil e profissionais do cinema da França. A dificuldade de uma coprodução é você juntar dois tipos de gente, entendeu? É a mesma dificuldade de um casamento. Par la belle énergie et le bon esprit des Brésiliens, je pense qu'on a su et qu'on a pu faire face à toutes les difficultés qui se sont présentées à nous. Donc quelque chose de très très positif. Entre outras mil do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Je crois que ça n'a pas été facile. On a amené du matériel de haute technologie dans un climat difficile, dans un milieu parfois hostile. Moi j'ai le sentiment qu'on a été en quelque sorte des pionniers cinématographiques. On est venu ici, je pense, avec beaucoup d'orgueil et beaucoup d'arrogance. Et finalement, on repart d'ici
avec une grande humilité. I love to be in the Amazon. I love to do this movie. I love 3D. Esse amor eu não sei te dizer ainda, cara, qual é. Mas esse amor talvez seja o amor pela intensidade de cumprir uma missão. Que também é um grande tipo de amor, é o amor da missão. Eu acho que a experiência que nós tivemos, que com certeza marcou quem participou do projeto na época da filmagem, na realização do projeto, ela está impressa no filme e provoca no espectador uma experiência diferente. Isso é, acho que, o maior desafio e o maior resultado que nós poderíamos conseguir para o projeto. On n'a pas voulu faire un film négatif. Je crois que la présentation du combat écologique, la protection de la nature a déjà fait ça très souvent. Donc nous, on a plutôt choisi l'aspect positif. On a plutôt choisi l'émotion, de privilégier la rencontre magnifique, la rencontre émouvante du public avec la grande diversité de la faune et de la flore amazonienne, de ces trésors, de manière à ce que le public prenne conscience de cette richesse et comprenne plus tard qu'elle est aujourd'hui menacée et qu'il serait peut-être opportun de s'occuper d'elle. C'est ça un peu le projet du film. C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema, con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Não filma minha atenção, não. Cara. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo. Conheces alguém que fala português e francês? Esqueci o nome, eu esqueci. A minha aula é de francês. Le soleil s'est tombé et la maison s'est tombée bleue. Très bien.
Moi, je connais seulement des mots. Très ambiant. Os brasileiros se interessaram em cada vez mais saber falar francês e os franceses em cada vez mais falar português. Acho que com isso nasceu o franguês. N'est pas élégance. N'est pas élégance. Nous travaillons avec décadence, avec élégance. Motor de bandeira. Vai venir, fica lá que vai venir. Attends, c'est le temps sexe. Non, on ne touche à rien. We wait. Just the direction is okay. A direção tá ótima. So we wait and we'll see. Okay? Non, mais avec toute sensibilité, nous change les points. Doucement, on les change. Sensibilité.